Martin Anselmi e, neste caso, sobre a apresentação. Para isso e para nos ajudar, contamos aqui com um painel de comentadores composto à minha direita pelo Paulo Miguel Castro e o Hélder Barbosa. Bem-vindos aos dois. E do lado contrário também, não contrário, só da bancada, não contrário, temos de opinião, Elton. Bem-vindos aos três aqui à nossa emissão. Vamos falar sobre Martin Anselmi, que então assume a liderança técnica do Futebol Clube do Porto, e por isso vamos começar a boleia de uma reportagem da Carolina Cardoso sobre o perfil do treinador azul e branco. Martin Anselmi, a nova cara da liderança da equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Nascido na Argentina, o técnico de 39 anos formado em jornalismo desportivo envergou pela carreira de treinador, apesar de nunca ter sido jogador profissional. A ver partido de fútbol ya te dabas cuenta que él analizaba o veía el partido de una manera que quizás yo ni lo entendía. Y quizás la gente le decía, pero nunca vas a ser director técnico. Porque si no fuiste jugador de fútbol, no vas a ser director técnico. Em casa, havia quem quisesse criar um adepto do Boca Juniors, mas o Newell's Old Boys sempre foi o clube de coração de Anselmi. Lo hice hincha de Newell acá en Buenos Aires, que no era nada fácil. Mi suegro lo convencía para hacer que lo haga hincha de Boca. Y bueno, yo medio que lo apretaba para que no fuera. Y acá, en Capital, no había gente de Newell's. Assumiu-se desde cedo fã de Marcelo Bielsa, treinador argentino que influenciou técnicos como Pep Guardiola e Mauricio Pochettino, e em 2012 chegou até a vender uma moto para assistir ao treino aberto do Bilbao e trocar umas palavras com o técnico, isto antes de assistir ao vivo à final da Taça do Rei, entre o Bilbao de Bielsa e o Barcelona de Guardiola no Vicente Calderón. Anselmi começou a sua caminhada no mundo do futebol aos 29 anos no país natal. Estreou-se como analista e em 2015 chegou ao comando dos excursionistas como treinador principal. Como treinador adjunto passou 2 épocas no Atlanta antes de rumar ao Equador para assumir a equipa B da Universidade Católica. No mesmo ano ainda passou pelo Peru para liderar as reservas do Deportivo Garcilaso, antes de rumar ao Independiente del Valle como treinador adjunto. Seguiu viagem para o Brasil e em 2022 chegou ao Chile para liderar a formação do Unión La Calera. No mesmo ano regressou ao Equador e ao Independiente del Valle, mas desta vez como técnico principal ao render Renato Paiva, e foi por lá que somou os seus primeiros títulos. Ainda em 2022 venceu a Copa Sul-Americana, a segunda competição de clubes mais importantes do futebol sul-americano, ao ultrapassar na final o São Paulo, e no mesmo ano levantou ainda o troféu da Taça do Equador. Em 2023 juntou a Supertaça do Equador ao seu palmarés, isto antes de ultrapassar o Flamengo de Vítor Pereira para vencer a Recopa Sul-Americana. Às 2 épocas no Independiente del Valle seguiu-se a transferência para o Cruz Azul do México, clube onde atuava até chegar ao Futebol Clube do Porto. Fue a Cruz Azul porque él había dado su palabra de que iba a ir. Hasta en ese momento le habían ofrecido ir a dirigir a Newell. Es hincha fanático de Newell. No México venceu 33 dos 47 jogos que realizou e conquistou um honroso 2º lugar no Campeonato Clausura em 2023-2024. Na sua carreira, Martin Anselmi tem 126 jogos somados, dos quais 62 resultaram em vitórias, uma taxa de 49% de sucesso. O técnico argentino está de resto habituado a um sistema de 3 centrais e é um fã de um guarda-redes ágil com os pés. É um treinador que preza pela posse de bola, assim como a prioridade dada ao coletivo, uma das imagens de marca das equipas que orienta. ¿Qué significa ser un equipo? Un equipo significa que un grupo, un conjunto de individuos, dejan de tener, además de sus objetivos personales, un objetivo mucho mayor, un propósito, y que tiran por el bien común. Martin Anselmi vai ter a sua primeira experiência na Europa no Futebol Clube do Porto e será o 5º técnico argentino a comandar os Dragões. O último treinador estrangeiro dos portistas tinha sido Julen Lopetegui, que deixou a formação azul e branca em 2016. Quanto a Martin Anselmi, vai continuar a vestir de azul, mas agora com o símbolo do Futebol Clube do Porto ao peito.
Técnico que esteve já durante o jogo de ontem a acompanhar também todas as incidências no estádio do Dragão. Podemos olhar novamente para o perfil de Martin Anselmi, um treinador argentino de 39 anos que chega proveniente do Cruz Azul do México e já com ali um dado interessantíssimo, para além dos títulos, que são sempre aquilo que todos almejam, e os adeptos do Futebol Clube do Porto seguramente estão também com essa perspectiva da conquista dos títulos, também ali os 49% de vitórias num percurso que podemos ver também em termos de percurso não foi de equipas de topo, por isso em termos de percentagem de vitórias nem sempre é fácil. Não quer dizer que nas equipas grandes seja também simples ter uma excelente eficácia de vitórias, mas a verdade é que nas equipas menos fortes, em teoria, é sempre mais complicado. Podemos olhar também para o percurso de Martin Anselmi, ele que é o 5º treinador argentino da história do Futebol Clube do Porto. Houve, Paulo Miguel Castro, podemos começar por ti, uma década, 40, são 2 décadas, 40-50, em que estiveram os outros 4 treinadores. Agora, este tempo depois, chega também Martin Anselmi, com aqui, e olhando também, vale o que vale, para aquilo que são o impacto das redes sociais, dos mídias, com uma aura, é isso que se tem dito nos últimos dias, antes da chegada, hoje efetiva-se isso mesmo. A expectativa é que corra bem, não é? Acima de tudo. Correndo bem para o treinador, corre bem para o Futebol Clube do Porto. Sim, normalmente é isso que acontece, mas começaste logo pelo pior convidado possível, porque se há pessoa que desmistifica essas curiosidades todas sou eu, e portanto a nacionalidade não é propriamente uma coisa que me... Sim, é uma curiosidade que me traga ou sossego ou desassossego. Podia ser chinês e íamos querer que a coisa corresse bem na mesma, e portanto é isso que esperamos. Dizer o quê? Primeiro, ser honesto, e eu pelo menos dizer que até se começar a falar no nome dele, eu não sabia que ele existia no planeta do futebol. É que isto hoje em dia, passado 2 ou 3 dias, parece que já toda a gente desde pequenino conhecia o trabalho do novo treinador do Futebol Clube do Porto, e eu não o conhecia. Sobre a forma de jogar, vou ser prudente e naturalmente que vou precisar de tempo para ver o que é que ele vai fazer, como é que o Futebol Clube do Porto vai jogar, embora já todos tenhamos percebido qual é supostamente o sistema preferido dele. E portanto eu para já, pelo menos, até porque daqui a pouco vamos seguramente ter a oportunidade de o ver falar, e as primeiras impressões são as que vão ser recolhidas para nós termos alguma bagagem para comentar o que quer que seja. Eu, pessoalmente, a primeira intervenção que vi dele, creio que já vimos todos, é aquela questão que se tornou viral, dele a falar sobre o conceito dele de coletivo, de equipa, privilegiando o nós em detrimento do eu, e justiça seja feita, prendeu a minha atenção, que eu gosto de pessoas que ao comunicarem, comunicam de forma assertiva, de forma desempoeirada, de forma segura, e notei no discurso dele estes 3 traços que eu acho que são 3 traços importantes para alguém que se propõe a liderar alguma coisa e, fundamentalmente, antes de liderar jogadores, liderar homens. Eu acho que isto tem sido um dos problemas do Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem um presidente que é líder por força das características que tem. Umas são de nascença, de berço, outras podem sempre ser conquistadas ao longo do percurso de cada um na vida, mas eu acho que a liderança do Futebol Clube do Porto, neste momento, no que diz respeito à equipa de futebol, se esgotava na figura do Presidente. E hoje sou obrigado a concluir que muitas vezes ouvíamos o Presidente a falar de coisas que depois nem sempre nós, adeptos, encontravam correspondência, por exemplo, dentro do campo de jogo. E eu estou aqui a fugir um bocadinho do tema, mas vamos ter tempo. Eu ontem, por exemplo, já vi um Futebol Clube do Porto diferente do Futebol Clube do Porto que vi nos 4 jogos que ficam para trás, onde o Porto também não ganhou. E pode ter sido dos meus olhos, mas os 5 minutos iniciais do Futebol Clube do Porto, aos meus olhos, já mostraram um Futebol Clube do Porto um bocadinho diferente daquilo que tínhamos visto contra o Sporting, contra o Nacional, contra o Gil Vicente e contra o Olympiacos. Acho que a ordem é esta. E, portanto, agrada-me ou agradou-me ontem ver que, escolhido o líder do Futebol Clube do Porto em campo, a partir de hoje, que vai ser o Martin Anselmi, fiquei contente por ver os jogadores
a quererem mostrar serviço a alguém que tinha chegado e que já estava a ver o jogo. Admito que isso possa ter provocado um bocadinho mais de andamento na equipa do Futebol Clube do Porto ontem, porque obviamente que a partir do momento em que nós sabemos que alguém nos vai comandar daqui em diante, manda ao bom senso nós tentarmos mostrar-nos de uma forma positiva, e ontem já vi jogadores do Futebol Clube do Porto a fazer isso e não tinha visto nos últimos jogos. Agora, eu sobretudo olho para ele, e isto é uma questão de sensibilidade, de intuição, não pode ser uma questão de conhecimento, porque eu não o conheço e nunca conversei com ele, e isto não tem a ver com questões técnicas do jogo, mas sobretudo o meu feeling é um bom feeling no sentido de eu ouço-o a falar, eu vejo-o a comunicar e eu acredito-me nele. E este, para já, é o meu ponto de partida em relação ao treinador do Futebol Clube do Porto. O resto, porque vai haver resto, vai seguramente também chegar com o número de intervenções que ele vai ter, e vai ter uma daqui a pouco que nos vai também ajudar a perceber mais alguma coisa, porque em termos de futebol jogado andamos todos aqui agarrados ao 3-4-3, ao 3-5-2, ao defende com 5, 3, 2 avançados, quer dizer... Qualquer treinador tem uma preferência pelo sistema. Depois faz parte da inteligência de cada um perceber, dentro daquilo que nos é dado e dentro daquilo que nós temos, se eu consigo ou não implementar a minha ideia. E admito que isto sejam questões para ser colocadas ao novo treinador do Futebol Clube do Porto. Porque esta questão mais técnica, eu tenho que ver o Futebol Clube do Porto a jogar 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não é preciso ser muito inteligente também para percebermos que vamos ter que continuar todos a ter paciência, porque isto, eu acho, até pelas incidências do jogo, eu quero muito acreditar que o Futebol Clube do Porto tenha ontem encerrado um ciclo onde tudo o que podia ter corrido mal correu pior. A questão do jogo de ontem, os penaltis, a recarga, creio que ilustram isso perfeitamente. E isto é uma bola, e são os caprichos de uma bola, muitas vezes também com a vontade humana a querer mandar na bola. Deixa-me só dar nota para estas imagens que vamos ver daqui já no Museu do Futebol do Porto, André Vilas Boas com Martin Anselmi, o técnico e o presidente, a conhecer. Aliás, nota para o facto de Martin Anselmi ter já estado ou está no estádio do Dragão, no Dragão, desde bastante cedo, já esteve nos corredores a conhecer os funcionários. Agora não são os funcionários que conhece ou que se calhar visita novamente, porque já terá visitado essa história do Futebol do Porto nos últimos dias, nas últimas semanas, mas aqui in loco a ver alguns dos troféus mais emblemáticos do Futebol do Porto. Desculpa, Paulo. Não, é só para dizer que sobre o jogo jogado eu pelo menos vou ter que esperar. O resto de impressão, de sensação, de intuição agrada-me. E só para terminar, é um risco. Contratar um treinador novo é sempre um risco. Ir buscar o José Mourinho a determinada altura à Leiria foi um risco. Contratar o André Vilas Boas a determinada altura, depois de ter estado na Académica, é um risco. E, portanto, os riscos são inerentes às decisões e às opções que tu tens que tomar. Como isto é futebol, o risco aumenta 250 mil vezes, porque as pessoas não têm paciência. Agora, o processo que está a passar o Futebol Clube do Porto já passaram todas as equipas no mundo, e normalmente quando há troca de treinadores o risco é inerente, mas a verdade é que já todos os clubes do mundo trocaram de treinadores e vão continuar a trocar, e desculpem-me esta forma muito objetiva de olhar para as coisas, mas é assim, ninguém ganha sempre. E, portanto, quando as coisas não estão bem, procura-se mudar. O treinador é uma peça-chave e eu acho que o Futebol Clube do Porto faz isso olhando para a próxima época, mas não de forma alguma esquecendo também o muito que ainda há para jogar nesta época em termos de campeonato. Obviamente que estamos todos também a reunir o conhecimento sobre Martin Anselmi, mais conhecimento esperamos ter assim que começar a conferência de imprensa, as primeiras declarações enquanto treinador do Futebol Clube do Porto. Os nossos comentadores também estão aqui bem equipados, mas ainda não há aquele conhecimento profundo, não há do Paulo, não há do Elton, não há do Hélder, por isso vamos tendo aqui algumas sensações, como disse e bem o Paulo, e é importante que sejam sensações positivas, Elton, numa altura de mudança técnica. Já passaste por isso várias vezes durante a tua carreira, com mudanças de treinadores. É importante que, como o Paulo disse, seja o momento de viragem desta fase negativa destes últimos 5 jogos do Futebol do Porto.
É verdade, Thiago. Bom dia a todos, mais uma vez. E eu estou de acordo com o que o Paulo diz, porque as fases nos clubes são mesmo assim. Nós vamos tendo algum conhecimento mediante o tempo que é dado. Nós sabemos que numa fase no qual o Futebol Clube do Porto atravessa, não há assim muitas margens, né? É a paciência do próprio adepto em querer ver a sua equipa, né, conquistar logo o resultado positivo, virar a tal chave e, ao mesmo tempo, encontrar realmente alguém, né? Alguém que consiga perceber os cantos da casa, saber as suas necessidades, saber por onde começar, inclusive. E nós sabemos que ele tem um percurso muito bom e teve, inclusive, até meteoricamente falando, né, muito rápido no Independiente. Então, assim, é necessário de que ele também perceba, claro e evidente, que eu não acredito que ele venha assim no escuro. Às escuras, sim. Não acredito, né? De alguma forma ele procurou saber, procurou perceber, como já disse inclusive o Thiago, já procurou inclusive conhecer melhor a casa, conhecer seus funcionários, saber as pessoas que vão atribuir a ele também essa tal tranquilidade para que ele consiga trabalhar e reverter essa situação. Agora, dá tempo ao tempo, né? Temos que, como já foi dito pelo Paulo, como também já foi dito pelo nosso senhor presidente, temos que, nesse momento, nos agarrar uns aos outros e nos ajudarmos. Temos que ter essa paciência, darmos, inclusive, as condições para que ele consiga realizar um bom trabalho. E tempo, Hélder, é aquele valor cada vez mais caro, fica mais caro cada dia que passa o tempo, mas todos precisam e os processos também serão necessários. A expectativa é que no mais curto tempo, e se possível era na quinta-feira, né, já se sentisse esse efeito de mudança, pelo menos no resultado. Sim. O resto sobretudo porque o Mister chega agora numa fase para um jogo extremamente importante, que é ganhar ou ganhar, como nós ainda ontem falávamos, porque só pode ganhar para um grande objetivo que é da época, ou seja, sem tempo para trabalhar. A primeira coisa que ele penso, e acho que é o mais importante neste momento para o plantel do Futebol Clube do Porto, é trabalhar realmente os níveis anímicos, a confiança, libertá-los um bocadinho, que nós vemos muitas vezes que eles até querem fazer algo, mas estão com medo de arriscar, há esse receio ainda, por isso o mais importante neste momento, e penso melhor do que nós saberá o Mister o que fazer, mas é realmente esses níveis anímicos levantarem para este jogo muito importante, porque ele não vai ter tempo para este jogo de implementar nenhuma tática, nem pôr já a equipa a jogar à maneira dele, porque é impossível, vai precisar de muito tempo. Como falava ainda há bocadinho o Paulo, não nos importa se ele vem jogar com 3 centrais, com 2, com 1, a melhor tática será sempre a da vitória, a que garantir pontos é isso que toda a gente espera, por isso se é com 3, com 4, isso não importa. O que é certo é que nós vemos que ele implementou nas equipas que têm vindo a treinar um sistema muito à base de 3 centrais, muito à base da profundidade, verticalidade, largura. Já lá vamos também ganhar com é isso que ele pretende. Ou seja, é um bocadinho difícil começar já a implementar tudo isso, porque o Porto já não jogava com 3 centrais desde a altura, eu falava com o Elton ainda em off, desde a altura que nós lá estávamos com o Adriense, por isso já vai muito tempo. Ou seja, tempo é coisa realmente que ele não tem muito, mas que passo a passo, semana a semana, nós sabemos que os treinos é que vão trazer essa perfeição. Como é óbvio, ele vai querer implementar o que acha melhor para ele e para o clube, e isso vai ser passo a passo, como é óbvio, esperemos na senda das vitórias, porque é sempre muito mais fácil trabalhar com as vitórias, por isso esperemos que as coisas que venham uma lefada de ar fresco, e lá está, que comecemos com uma grande vitória já na quinta-feira, e a partir daí que as coisas se comecem a desenvolver da melhor maneira. Vamos olhar para o calendário, até porque falamos desta questão de tempo e dos próximos compromissos. Isto condiciona muito, obviamente, um treinador. Obviamente, estamos durante a época, não há pré-época para implementar as ideias de uma forma mais concreta, embora isso também hoje em dia seja relativo. As pré-épocas são cada vez mais diferentes. Mas vemos aqui, a verdade é que hoje é dia 27, segunda-feira, já nesta última semana de janeiro, e são, contando com hoje, 3 dias para preparar o jogo em Belgrado, na Sérvia, o que implica também viagem, ou seja, também irá naturalmente condicionar este início de trabalho de Martin Anselmi. É o primeiro compromisso frente ao Maccabi Tel Aviv para a última jornada desta primeira fase da Liga Europa. E se janeiro já é assim complicado para este arranque de Martin Anselmi, fevereiro não vai ser mais fácil. Obviamente que este jogo da Liga Europa tem implicações também no possível calendário de
fevereiro, porque há duas datas que poderão ser, e esperemos que sim, utilizadas pelo Futebol Clube Porto para o play-off, ali já bem assinaladas com o logo da Liga Europa, mas garantido é no dia 3, segunda-feira, a viagem até Vila do Conde para enfrentar o Rio Ave. Os outros jogos não estão ainda agendados, mas também estão garantidos. A recepção ao Sporting, não sabemos se no domingo, no sábado, ainda está por agendar, da mesma maneira como a viagem até o Algarve para enfrentar o Farense e a recepção ao Vitória Sport Clube, que será feita no Estádio do Dragão também neste mês de fevereiro, sendo que os jogos da Liga Europa estão condicionados então ao resultado da próxima quinta-feira. Vamos continuando a procurar saber mais sobre Martin Anselmi e com um sublinhado. Contextos diferentes levam a questões também diferentes. Hélder, o Rafael Marques, também o José Diogo Machado, estiveram a fazer uma análise daquilo que são os padrões do Cruz Azul, o último clube de Martin Anselmi. Não quer dizer que vai ter consequência para o Futebol Clube Porto, como dizias, pode haver aqui muitas mudanças, pode haver outros contextos, mas vamos tentar perceber, através aqui de alguns esquemas e de alguns padrões, aquilo que foi o Cruz Azul de Martin Anselmi e poderá ser ou não o Futebol Clube Porto a partir de agora. Sim, eu acredito que ele vai querer implementar essas ideias. Aliás, vê-se sempre eles a jogar com uma linha, muitas vezes, dos três centrais. Eu penso que ele não vai abdicar disso. Fala-se muito, e era o que falava também um bocadinho ao Paulo, não é um treinador que nós conheçamos já a carreira dele, tivemos todos nós a estudar um bocadinho e a ver, porque é um treinador muito jovem, começou há pouco tempo, que está a ter um sucesso imediato, é certo, mas começámos a estudar muito. Uma nuance muito que salta logo à vista, muito importante, é o facto do guarda-redes jogar na linha dos centrais. Ou seja, um dos centrais sobe muitas vezes para a linha do meio-campo. Aliás, dizem que um dos centrais com que ele costuma jogar costuma ser até um médio defensivo, que depois encaixa na linha do meio-campo para permitir ao guarda-redes jogar na linha de centrais. O que acaba por ser, eu penso que é o único cá, porque nós sabemos que os guarda-redes de hoje em dia são cada vez mais importantes, naquilo também agora que é a qualidade, e é obrigatório um guarda-redes saber jogar com os pés e ter essa capacidade, mas jogar na linha de centrais penso que é uma situação única e há algum risco. Ele aí no Porto não vai ter que mudar nada. Não. Na questão da baliza, se o guarda-redes jogar longe da baliza com os pés, ele aí está... Sim, e tem a facilidade que o Diogo, ainda ontem nós estávamos a falar, alguns do espaço e a capacidade que eu tenho de jogar com os pés, por isso até aí não terá nenhum problema, mesmo o próprio Cláudio Ramos. Ou seja, mas acaba por mostrar também os alas sempre muito abertos, alas, defesas laterais, alas, o que quisermos chamar. Nós também temos muitos jogadores com capacidade para fazer perfeitamente essas posições, desde o Galeno, que já fez esta época. Temos também o Moura, o João Mário, o Martinho, que fazem muito bem o corredor todo. Muita gente que joga também bem por dentro, que ele costuma jogar sempre com o número 10 e 2 pontas de lança. Não sei até que ponto é que ele irá pôr então 2 pontas de lança, porque mais uma vez é algo que o Porto ainda não está muito acostumado a jogar nesse sistema. E era isso que nós falámos. Vai precisar de tempo? Vai, porque tem muitas nuances muito particulares nisto que ele pôs todas as equipas dele a jogar. E para isso, lá está, vai precisar desse tempo. Não acredito que tente fazer essas alterações, entre aspas, à bruta já, mas que penso que passo a passo vai treinar o Futebol Clube do Porto para começar a jogar dessa maneira. Outra das coisas que eu mostro, e o Porto até tem essa capacidade de chegar muitas vezes... defensivos. Sim, e já lá vou. Mas a nível ofensivo, só para destacar, que mete mesmo muita gente nas zonas de finalização. Nós estamos acostumados a ver 4, 5 máximo, e ele quer mesmo que os jogadores do meio campo colhem ali na entrada da área, ou seja, são 6 jogadores mais ou menos que ele tenta sempre pôr ali na zona de finalização. E como vemos aqui, em termos defensivos também estão muito subidos, não é? A pressão alta. Sim. Eu penso que esse é o principal aspecto dele, e por tudo que estudei e tudo que tive a analisar, eles pressionam na linha da grande área da equipa adversária, ou seja, dizem que a melhor, e vi em algumas palavras dele, que o principal momento defensivo dele é recuperar a bola e é não dar bola ao adversário, ou seja, o que ele quer é recuperar logo no primeiro terço, recuperar logo a bola do adversário para não ter essa capacidade. Sabemos que isso é muito bonito de se dizer. Eu também, se pudéssemos ter 100% de posse de bola, era sinal que o adversário nunca iria chegar à nossa baliza, o que era ótimo. Sabemos que é difícil, mas também sabemos que bem treinado isso, e se nós tivermos essa capacidade de roubar logo a bola e não dar essa oportunidade ao adversário, e muitas vezes até essa pressão, nós sabemos que o erro por parte do adversário será sempre muito maior se tiver essa pressão, por isso esperemos que ele consiga implementar mesmo isso. É um futebol atrativo, é um futebol de posse que ele quer, fantástico também, que é isso que nós pretendemos,
mas era o que nós estávamos ainda a falar há pouco. A boa tática e o bom futebol é quando a bola lá entra, quando se conquistam os 3 pontos, e é isto que vive este clube, é de vitórias. Sublinhar que estes são os padrões ofensivos e defensivos de Martin Anselmi no Cruz Azul. Parecia só ofensivos. Não, foram os dois, mas significa que têm... São os sistemas preferenciais dele, depois de investidos 70 milhões de euros para contratar jogadores de acordo com a ideia de jogo que ele tem. E, portanto... Não quer dizer que um treinador também não mude algumas coisas, não vai ser radical? Aquilo que me parece é que no imediato o Futebol Clube do Porto não há de ter capacidade para oferecer 3, 4, 5 jogadores de acordo com as características. Não quer dizer que ele também não muda em termos de ideais. Com certeza, pois muito provavelmente vai ter que... O grande desafio é esse, para além dele ir à chapa já na próxima quinta-feira, e é profundamente injusto, porque ele, quer queiramos, quer não, já vai estar associado a um resultado, como diz o Hélder, sem ter contribuído nem para o bem nem para o mal, imagino eu, de uma forma muito evidente. Aquilo que eu acho é que nós, antes de chegarmos a esta parte das bolinhas e das setinhas e de quantos é que defendem, quantos é que atacam, eu quero-me parecer, ainda por cima depois do jogo ontem, e ele teve a oportunidade de ver o jogo no estádio, eu quero-me parecer é que no imediato a primeira intervenção tem que ser ao nível da psique. Tem que entrar na cabeça de cada jogador. Por acaso, o Miguel, desculpa até interromper, o Miguel tocou num assunto que eu tinha escrito aqui. E, nesse momento, eu acho que não há ainda tempo suficiente, de acordo, inclusive, vem de encontro ao comentário do Hélder. O tempo é muito curto, nós sabemos disso. O tempo é curto para implementar algo completamente diferente daquilo que já se tem como habitual. Então, o melhor nesse momento é trabalhar justamente isso, é a mente. É saber como é que os jogadores estão, o que podem oferecer a ele, para ele, inclusive, no imediato, para ele poder implementar já para essa final, né? Nós sabemos que é ganhar ou ganhar. Ponto. E depois vai ser igual com o Rio Ave, e depois, se o Futebol Clube do Porto quiser fazer contas para o primeiro lugar, vai ter que ser igual outra vez a seguir contra o Sporting. Pois é a consistência. É a consistência. Mas aí ainda se consegue um tempo, e assim mesmo ele vai ter possibilidade de ver em jogo, porque é diferente, né? Acaba por ser diferente, em jogo, essas provas dos próprios atletas, né, conseguirem transmitir a que isto dava jeito, principalmente no futebol, dava jeito de ter uma varinha mágica. E nós todos, este ano, até temos um exemplo que nos é próximo em termos de proximidade, porque é português e porque é um dos grandes nomes atualmente do futebol, e nós temos seguido isso, uns mais atentos, outros menos, que é a questão do Ruben Amorim. O Ruben Amorim chegou a Manchester num momento em que o Manchester estava debilitado, como o Futebol Clube do Porto está debilitado, e ele quis imediatamente ir ao encontro da ideia de jogo dele com jogadores que também não foram escolhidos por ele. E isto depois tem avanços e recuos. E já estava toda a gente a dizer que a tática não era a que servia, porque os jogadores não correspondiam, e ele fartou-se de perder e caiu na tabela. Agora, aparentemente melhorou um bocadinho também por força daquilo que o Manchester tem feito nas taças, quer na Taça de Inglaterra, onde eliminou o Arsenal, quer na Liga Europa, onde está bem, mas no campeonato, ganhou este fim de semana e deu mais um saltinho, mas aquilo ainda não está devidamente fortificado, não há consistência, nem pode haver. E, portanto, no processo, sejam com 3 defesas, seja com uma linha de 4, como ao Futebol Clube do Porto e os jogadores estão mais habituados, nós também, por uma questão de sensatez, devemos nos preparar também para podermos, às custas do Futebol Clube do Porto, poder ver avanços e recuos no processo. Venha ele já imediatamente implementar a ideia dele, venha ele também, de alguma forma, ceder àquilo que foi feito até agora, misturando com as ideias dele. E, portanto, não há uma varinha mágica, sendo que há que ganhar. E há que ir agora ao contacto direto com a Alexandra Paiva Oliveira. Vamos continuar aqui, obviamente, a acompanhar. Agora, no museu, Alexandra, tudo vai arrancar. É isso mesmo. Muito bom dia a todos. Está a dar início a esta cerimónia, então vamos ouvir a apresentação de Martin Anselmi. O primeiro destes 7 troféus internacionais e se sagrar pela primeira vez campeão europeu. Desde 2015, quando iniciou a sua carreira, treinou um pouco por todo o continente americano. Argentina, Equador, Peru, Brasil, Chile e México. O Futebol Clube do Porto é o novo desafio da sua carreira.
E neste momento, para lhe dar oficialmente as boas-vindas ao Porto e a Portugal, convido o Sr. Presidente André Vilas Boas a dirigir-nos algumas palavras. Boa tarde a todos e boa tarde e bem-vindo, querido Martín Anselmi. Desejo-te muito sucesso no Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem uma história enorme com pessoas que nasceram no teu país, argentinos, treinadores, jogadores, que nos deixaram muitas boas memórias, que conquistaram aqui muitos troféus e estamos seguros que tu trarás também muito sucesso, muitos troféus a este clube. Temos muita esperança depositada em ti e acreditamos muito que és a continuação viva do nosso projeto desportivo, o projeto desportivo que ambicionamos para o clube, uma união e simbiose de estruturas desportivas e estamos seguros que és o líder que precisávamos. Gostava também de continuar esta breve apresentação agradecendo, desde já, ao Vítor Bruno pelo serviço que prestou ao Futebol Clube do Porto, desde logo com uma supertaça conquistada contra o Sporting, uma pessoa que se dedicou de corpo e alma com a sua equipa técnica ao Futebol Clube do Porto, ao seu sucesso e não podia deixar de lhe agradecer o período em que esteve aqui e que alcançou esse sucesso. Infelizmente tivemos que tomar uma decisão de mudança. Nesse período de mudança entregamos a equipa ao José Tavares e a sua equipa técnica, que quero também enaltecer a sua coragem, a sua dedicação ao clube. Apesar de não termos tocado a vitória, tocamos muitas outras coisas. Tocamos de volta o espírito, a garra, a união do dragão, a coragem, e isso ficou bem demonstrado ontem. E apesar da vitória não nos ter chegado, ficamos todos muito honrados de ter servido o clube e de teres prestado este serviço ao Futebol Clube do Porto. Com o Martín Anselmi iniciamos a continuação de um projeto desportivo que temos em vista para o clube, com um futebol arrojado. Todos vão ficar bastante entusiasmados com o futebol que o Martín propõe, um futebol ofensivo, agressivo. Estamos seguros que isso vai encher de alma os adeptos do Futebol Clube do Porto. Estamos todos muito ansiosos que ele construa as suas equipas e, claro, em primeiro lugar, conhecer os jogadores hoje à tarde e depois começar a construir o seu futebol, que é arrojado e que encaixa perfeitamente nas linhas do que o Futebol Clube do Porto defende, um futebol virado para o ataque, na busca e na conquista de vitórias e de troféus. Ontem, Martín, sentiste o dragão vibrar, sentiste o dragão a sonhar, sentiste também o nível de exigência destes adeptos. Somos muito exigentes com a vitória, ambicionamos e sonhamos tudo. O que para nós é inegociável é o esforço e por isso é que a equipa ontem foi aplaudida na sua saída ao campo. E é isso que também pedimos de ti, que as tuas equipas honrem e dignifiquem o Futebol Clube do Porto, que os jogadores honrem e dignifiquem o Futebol Clube do Porto e que tragam muitas vitórias. Sejas muito bem-vindo e passar desde já o teu cartão de sócio do Futebol Clube do Porto. E bem-vindo também. Convido agora o Martín Anselmi a falar pela primeira vez, agora como treinador do Futebol Clube do Porto. Buen día. Buen día para todos. Muchas gracias, presidente, por las palabras. Muchas gracias, Andoni. Muchas gracias, George, por elegirnos, por confiar en nosotros, por darnos esta enorme responsabilidad y este enorme prestigio de defender estos colores. Quiero también hablarle al hincha de Porto, que ayer ya en el estadio nos hicieron sentir o me hicieron sentir su cariño, me hicieron sentir su apoyo y prometerles que a partir de hoy mismo, dentro de unas horas, cuando ya comencemos a trabajar junto al plantel, vamos a empezar a construir un equipo que represente y que sobre todo identifique a todos los portistas. Me es difícil, sí,
comenzar una nueva etapa sin antes cerrar una etapa anterior. A pesar de que yo ya no soy más el entrenador de Cruz Azul, sigo siendo un hincha de Cruz Azul y me gustaría robarle un poquito de este espacio a Porto para poder dedicarles unas palabras a todo el pueblo cementero, que creo que se lo merecen, ¿sí? No soy de leer, nunca he leído en público, me gusta expresarme a medida que voy fluyendo, pero creo que en esta oportunidad quería que el mensaje tenga la suficiente contundencia, entonces me voy a permitir leerlo. Ustedes conocen la relación y la unión que hemos construido a lo largo de este tiempo. Es una conexión que llevaré conmigo para siempre y que fue algo maravilloso. Saben que siempre, en cada una de las cosas que hemos vivido, les he sido honesto, les he hablado con la verdad y sobre todo con el corazón. Tanto mi cuerpo técnico como yo hemos dado todo por el club hasta el último día. Por eso, nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión, la cual consideré la mejor para mí y para mi crecimiento profesional. La asumo y me hago cargo. Fui yo quien la tomó. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Fútbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México, en el mismo lugar donde todo comenzó. No fue concedido. La situación se volvió insostenible tanto para mí como para mi familia, que si bien iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina. Por suerte, Porto nos dio su total apoyo. Estoy agradecido a México, es un país maravilloso del cual mi familia y yo nos hemos sentido parte, de verdad, nos hemos sentido parte, en todos los sentidos. Nos ha abrazado su cultura. A su gente, a la Liga MX y a los entrenadores rivales por haberme hecho mejor entrenador y sobre todo mejor persona. Y por supuesto, no me pueden faltar mis jugadores, que gracias a su compromiso, su esfuerzo y su valentía, tanto fuera como dentro del campo, han conseguido que un gigante futbolístico mundial como Fútbol Club Porto nos haya elegido para comenzar un proyecto que nos desafía y que nos ilusiona. Doy las gracias a todos los que lo hicieron posible, les deseo lo mejor y saben que lo llevaré por siempre en mi corazón, un azul de por vida. Creo que con esto doy por finalizado el tema de Cruz Azul y a partir de ahora pueden venir las preguntas como nuevo entrenador del Club Porto. Muchas gracias. Estão agora então à disposição dos senhores jornalistas, o presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas Boas, e o treinador Martim Anselmi. Queiram colocar as vossas questões. Vamos com o Porto Canal. Alexandre, por favor. Muito bom dia. Bom dia, acho que já me estão a ouvir aqui. Alexandra, bom dia. Se for possível, primeiro ao Martim. É o primeiro dia como treinador do Futebol Clube do Porto. Quais são as expectativas e o que é que já conhece do Futebol Clube do Porto? Bom dia. Eu prometo falar português, ainda não, mas eu vou tentar no futuro. Bueno, las sensaciones son enormes, de mucha felicidad. Aquí se respira algo en lo cual he trabajado toda mi vida. Se respira esa pasión, esa cultura por el trabajo
esa exigencia, esa necesidad de que el equipo transmita hacia afuera lo que el afuera quiere ver, esa intensidad, esa lucha. Y creo que más allá de los escudos, ¿sí? Porque los escudos son muy importantes, la gente de Porto, sus títulos, creo que también está esa esencia, ¿no?, que se respira en todo lo que estamos viendo, y es esa cultura por el trabajo, la cual me identifica totalmente. Conozco Porto desde pequeño, han pasado muchos jugadores, ¿sí? Primero yo fui hincha, soy hincha de Newell, han pasado jugadores como Bellucci, ¿sí? Así que nada, la sensación es muy linda. Como dijo el presidente, la vibra que se vive en el estadio me hizo sentir y entender aún más dónde estamos, pero bueno, creemos y estamos convencidos de que vamos a construir ese equipo competitivo, que al final ese es nuestro primer objetivo, construir un equipo competitivo, y cuando hablo de competitivo es que sea hasta el final. Sí, muchas gracias. Se for possível fazer ao Presidente também uma questão. Presidente, bom dia. Perceber o que é que o cativou em Martin Anselmi e na sua equipa técnica, também à direção do Futebol Clube do Porto, e se é o perfil ideal que encaixa no treinador principal do Futebol Clube do Porto? Sim, em termos de perfil emocional, sem dúvida, uma pessoa com muito foco, muita paixão, muito direto, como já todos se aperceberam. Depois há evidentemente uma parte que está relacionada com o jogo que ele propõe, um futebol ofensivo, portanto, tudo o que distingue e distinguiu as equipas do Futebol Clube do Porto, o Martim traz consigo e com a sua equipa técnica. É esse futebol que nos gerou interesse, e é por isso que o contratamos e lhe desejamos muito sucesso nesta etapa. Boa tarde, Martin Anselmi, direto para a Sport TV+, canal desportivo aqui de Portugal. Sabemos que gosta de jogar com 3 defesas centrais, em 3-4-3, é o seu sistema tático habitual. A sua ideia no Futebol Clube do Porto também é mudar o sistema tático, jogando com 3 defesas centrais, ao contrário daquilo que o Futebol Clube do Porto vem fazendo, jugando com uma defesa a 4. Buen día. ¿Qué tema de los números, de los sistemas? Nosotros creemos en un fútbol de ventajas, creemos en un fútbol posicional, creemos en un fútbol donde ocupamos posiciones más allá de un sistema. Creo fervientemente en eso para atacar. Nosotros podemos construir con 3, pero si un líbero aparece como medio centro ya estamos jugando con 4, ¿sí? O si un medio, podemos jugar con doble medio, pero si un medio avanza ya estamos jugando con 1. Entonces al final los sistemas nos encasillan, y creo que para atacar tener un sistema rígido no nos favorece. Entonces creo que en la parte ofensiva tenemos un sistema que se descompone y se compone constantemente, y va a depender según el rival. Sí creo que para defender hay un sistema, sí, porque hay un orden, tenemos que entender desde dónde partimos, hacia dónde vamos, cómo saltamos, quién recorre, quién ajusta. Y también entiendo que es flexible y que no sé, nos gusta estudiar mucho al rival, nos gusta jugar en función del rival. Nosotros no elegimos cómo atacar, el rival elige cómo vamos a atacar, porque según cómo defiende el rival vamos a atacar nosotros, porque necesitamos jugadores que entiendan el juego. No es lo mismo si me saltan de adentro, si me saltan de afuera, dónde tengo la ventaja, si tengo un hombre libre, si tengo un espacio. Entonces creo que esas son todas cosas que hacen que un sistema se mueva. Para defender quizás sí, nos gusta o hemos trabajado el último tiempo con una línea de 3, una línea de 5, pero que se descompone constantemente también, porque a la hora de saltar ya se convierte en una línea de 4, ¿sí? O puede ser con 2 delanteros o con un delantero, pero no quiero dejar algo encasillado, ¿sí? Porque solemos transformarnos, deconstruirnos y construirnos constantemente para seguir evolucionando, porque al final entiendo que el fútbol evoluciona, entiendo que los rivales te estudian, entiendo que los rivales también mejoran, y entiendo que el rival es nuestro mejor maestro, porque a partir de lo que nos enseña el rival nosotros nos tenemos que reinventar, y creo que va por ahí, va por ir al final consiguiendo el mejor sistema o la mejor forma o la mejor estrategia que pueda aprovecharse de las debilidades del rival y que sus fortalezas no nos hagan daño. Olá Martim, aqui, boa tarde. Olá. Pergunto-lhe primeiro que ilusões traz para o futebol português, para o Futebol Clube do Porto e para a Europa,
se é possível já fazer também um diagnóstico da equipa. Perdón, la última parte. Si es posible hacer un diagnóstico del equipo. Ah, ok. Sí, creo que en ese sentido, buen día primero. Si me quieren decir sus nombres, me gusta. Miguel, buen día, Miguel. Bueno, creo que en ese sentido quiero ser prudente, ¿sí? Yo creo que los futbolistas son un contexto, ¿sí? Para vestir los colores de Porto, si lograste vestir los colores de Porto, significa que estás capacitado para jugar en Porto. Pero a partir de ahí los contextos son completamente diferentes. Yo creo que el contexto hace al futbolista, lo mejora o lo empeora. Entonces, a partir de nuestro contexto, vamos a entender mucho mejor de qué están hechos nuestros jugadores, ¿sí? Sabemos que son buenos, sabemos que están capacitados, y queremos darle todas las herramientas para que sean mejores futbolistas y que ellos nos hagan a nosotros mejores entrenadores. Así que hablar hoy de dar un diagnóstico de un plantel me parece que sería imprudente, porque al final las sensaciones se van produciendo cuando uno entrena a un futbolista y le empieza a dar ese contexto. ¿Qué ilusiones tienes aquí en Oporto y en Portugal? Bueno, obviamente las ilusiones son muy grandes. Acabo de recorrer el museo y ya hay que pedirle al presidente que vaya construyendo alguna vitrina más a ver si podemos seguir llenándola. Obrigado. Se possível, gostava de fazer uma pergunta ao Presidente André Vilas-Boas. Boa tarde também. Qual é a exigência num futuro próximo para o Martim? Bom, evidentemente há uma mudança que acontece a meio da época. Essas mudanças normalmente produzem mais efeitos psicológicos do que mudanças que são profundas. Portanto, evidentemente há que deixar o Martim desenvolver o seu projeto de jogo, atacar também esta fase final do mercado, saber o que é que aos seus olhos a equipa pode necessitar. Portanto, falamos extensivamente ontem com a estrutura desportiva se haveria razões ou não de ir a mercado para colmatar algumas posições que o Martim entende na sua ideia de jogo. Portanto, estamos aqui para colaborar e trabalhar com ele. Evidentemente, todos ambicionamos troféus. Se for esta época melhor, estamos em condições também ainda de os disputar, vivemos com esse sonho. Ontem perdemos uma oportunidade, mas não perdemos a esperança, e ele também sabe perfeitamente disso. Não queria, com esta inauguração no museu, causar-lhe tanta pressão sobre o seu futuro, mas acho que esta é a dimensão do clube que ele tem nas mãos, é a dimensão do Futebol Clube do Porto, o melhor clube nacional, um dos melhores clubes internacionais. O Martim disputará o Mundial de Clubes, que será uma grande honra para o Futebol Clube do Porto, e hoje mesmo teremos a apresentação desse troféu e esperamos que essa vitrine seja para o Mundial de Clubes, que seria ótimo e uma grande continuação da nossa história. Marco Hélio, RTP. Muito boa tarde. Aproveitando que o foco está no Presidente André Vilas-Boas, aqui. Boa tarde, Presidente. Marco Hélio, em direto para a RTP. Eu queria questioná-lo de que forma é que vai ficar resolvido, antes de perguntar ao Martim Anselmi também, de que forma é que vai ficar resolvido esta questão da chegada do novo treinador em relação ao Cruz Azul e esse litígio, como é que se vai resolver? Sim, repare, nós tivemos um interesse na contratação do Martim Anselmi, comunicamos esse interesse à direção do Cruz Azul, o Martim também o fez. Entramos num processo de negociação com o Cruz Azul, com os seus dirigentes, eu com o seu presidente numa chamada, o Martim com o seu diretor desportivo. Antes chegamos a um acordo relativamente à sua saída e depois houve um desaparecimento e um silêncio por parte do Cruz Azul que não conseguimos compreender. Portanto, demos seguimento à sua contratação. A sua contratação valida para nós a rescisão do seu contrato com o Cruz Azul. E, evidentemente, o Cruz Azul sentir-se-á de outra forma, pelo que os processos correrão os seus trâmites normais e veremos até onde nos levam. Mas hoje o Martim virou a página Cruz Azul e tornou-se treinador do Futebol Clube do Porto. Martim, muito boa tarde.
bem-vindo. Eu gostava de lhe colocar duas questões muito rápidas. A primeira, se o facto de chegar a meio da época a um clube que nesta altura se percebe não atravessa o melhor momento, se aumenta o risco para o que falta jogar desta época, e depois, em segundo lugar, percebendo que na quinta-feira há um jogo muito, muito importante para o Futebol Clube do Porto, o que é que pretende fazer já nesse jogo frente ao Maccabi? Marco, ¿no? Marco. Buen día. La primera me puse yo, la segunda la comprendí por el juego del jueves. La primera es llegando a este club con la media temporada ya de corrida y con el contexto de este momento del club, si es un riesgo ha crecido para ti. Hola, buen día, Marco. Al final creo que, evidentemente, iniciar un proceso con una temporada ya comenzada no es el mejor contexto, pero creo que a su vez es el que es y nos toca a nosotros desde hoy mismo ponernos a trabajar y empezar a primero, como dije antes, como primer objetivo, construir ese equipo competitivo, y eso se tiene que transmitir desde el primer entrenamiento. Y bueno, hoy toca un día de recuperación, mañana un medio día de recuperación, y ya después nos vamos a poner a preparar el partido del jueves, que sin lugar a dudas hay un viaje de por medio y toda una logística, y que es un viaje y un partido decisivo, pero que vamos a intentar ya transmitirles a los jugadores en tan poco tiempo, aunque sea cuál es nuestra esencia, y creo que eso se va a ver reflejado el jueves. Francisco Sebes, Jornal do Jogo. Boa tarde, Martim, bem-vindo. Francisco Sebes, do Jornal do Jogo. Começava por perguntar-lhe, a partir do momento em que foi contactado pelo Futebol Clube do Porto e pelo presidente André Vilas Boas, quanto tempo é que demorou a decidir que queria vir para cá, para o Futebol Clube do Porto, e quais foram os objetivos que o presidente lhe propôs a nível de títulos, se foi esse o caso, já para esta época? Buen día. ¿Cuánto fue? Unas horas. Ya hablamos de la exigencia, ya sabemos lo que significa Porto. Sabemos cuáles son nuestros objetivos. Porto tiene que pelear, tiene que estar siempre arriba, y eso es lo que queremos conseguir. Evidentemente no somos magos, somos entrenadores que trabajamos como cualquiera de ustedes, y que para poder ver reflejado ese trabajo se necesita tiempo, no es de un día para el otro, pero tenemos que tener como certeza y como objetivo primario ser mejor que ayer, todos los días. Esa es la cultura nuestra como cuerpo técnico, nos gusta ser mejores y siempre hay margen para ser mejor, y tenemos que tener la humildad de saber en qué estamos fallando, porque si no tenemos la humildad de mirar hacia adentro y saber en qué estamos fallando, no sabemos en qué tenemos que mejorar. Entonces, nos gusta mirar hacia adentro, somos muy exigentes con nosotros mismos y también con los que nos rodean, somos muy detallistas en donde tenemos margen de mejora, y mientras que nosotros veamos que esas mejoras van apareciendo semana tras semana, estamos convencidos de que vamos a llegar a donde todos los portistas y todos nosotros queremos. Agora tinha também uma pergunta para o presidente André Vilas Boas. Em relação ao perfil do novo treinador, estamos a falar de um treinador jovem com 39 anos, foram ventilados muitos nomes antes do anúncio de efetivamente saber-se quem seria o treinador do Futebol Clube do Porto. Pergunto-lhe se este era o perfil identificado desde o início e se havia essa necessidade de mudar um pouco o perfil. Estamos a falar de um treinador estrangeiro, um treinador com modelos táticos arrojados, um futebol arrojado, um discurso também arrojado. Sentiu que havia necessidade de mudar esse perfil no Futebol Clube do Porto? Obrigado. Ora bem, eu acho que há características emocionais do Martim que são claras, e sem me querer repetir, desde logo o seu foco, a sua comunicação, o seu desejo e a sua ambição estão evidentes e claras. Portanto, acho que é isto em termos de valores místicos que se relacionam imediatamente com o Futebol Clube do Porto. Depois há a parte que é estrutural, que é técnica, que é tática. A sua história é uma história de um aprendiz do jogo,
Confesso que é uma história também apaixonante, parecida com a minha enquanto criação de um treinador de futebol. O Martim também trabalhava na loja do seu pai com jornais desportivos. Eu queria ser jornalista desportivo, acabei por me tornar treinador. O Martim acabou por se tornar um estudioso do jogo. Ele treinava os seus colegas e eu treinava os miúdos das camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Portanto, essa ambição, esse desejo tem muito de sentido comum, que é Futebol Clube do Porto, e é isso que ambicionamos. Claro está que eu, enquanto presidente do Futebol Clube do Porto, mudar um treinador a meio da época jamais estava nas minhas expectativas. Compreendo que é uma ferida que às vezes se abre no clube e também nas pessoas. Portanto, o meu respeito ao Vítor Bruno pelo seu trabalho. Queremos muito ainda lutar e competir pelos títulos, e é isso que desejamos que o Martim faça. E desde logo, com toda esta paixão que ele transmite e este propósito, estamos seguros que no Olival vai mexer com muita gente, não só com os jogadores, mas também com as próprias estruturas que apoiam. Temos uma estrutura desportiva forte, procedemos a câmbios de recursos humanos muito importantes, e o Martim tem esta pessoa e esta capacidade para unir departamentos e trazer um foco, e é isso que desejamos dele. Última questão, 0-0. Martim, aqui atrás. Humberto, do 00. Queria-lhe perguntar, na análise que já fez da equipa, o que é que lhe parece de bom que a equipa do Futebol Clube do Porto tem, que quer potenciar no seu estilo de jogo? Obrigado. Hola, buen día. Bueno, es algo que está relacionado un poco con la pregunta anterior. Nosotros obviamente con mi cuerpo técnico hemos trabajado extensamente en hacer nuestro análisis del plantel, de ver qué posiciones y qué roles nos puede ir dando cada jugador dentro del campo de juego. Pero también tenemos ganas de ir descubriendo un poco en cada entrenamiento qué nos pueden dar. Nosotros podemos imaginar ciertos roles, pero también son ellos los que se tienen que imaginar y se tienen que ver. Me gusta hablar de que, obviamente, en principio esta es mi idea futbolística, pero no se puede quedar ahí, tiene que ser nuestra idea. El jugador tiene que comprender, tiene que creer y tiene que defender esta idea, y para eso nosotros tenemos que explicarles en cada entrenamiento los por qué hacemos esto. No es porque lo digo yo, no me gusta eso, me gusta que el jugador participe, me gusta que el jugador opine y que el jugador también nos aporte soluciones a medida que van pasando los entrenamientos y los partidos. Y yo creo que todo eso no se ve en un video, todo eso se ve cara a cara, todo eso se ve en cada charla, todo eso se ve en cada entrenamiento y en cada sesión. Nos gusta trabajar individualmente con los jugadores, tanto en video como en campo. Creo que es fundamental en esta época, en este contexto de ya una temporada comenzada, aprovechar todas las horas que se puedan de imagen, todo lo que no se puede hacer en el campo, resolverlo aunque sea en un vídeo, ¿sí? Porque tenemos poco tiempo y hay que mejorar, ¿sí? Como lo dije anteriormente. Así que, sin más, creo que tenemos buenos jugadores que están capacitados totalmente para jugar en Porto y los queremos invitar a ser mejores. Bom dia, Martim Anselmi, Nuno Barbosa, do Jornal Record de Portugal. Estava numa posição confortável no Cruz Azul, adorado pelos adeptos, com bons resultados, e aceitou vir para o Futebol Clube do Porto. O que é que o levou a aceitar o desafio? Foi a história do clube, foi o projeto apresentado, foram as duas coisas, ou foi ainda mais? Hola, buen día, Roberto, ¿no? ¿Roberto? No. Ah, ok, perdón. Nuno Barbosa. Es que tengo que tratar de entender la pregunta, memorizar el nombre. A ver, es evidente lo que significa Porto, ¿sí? Que nuestra primera experiencia como cuerpo técnico en Europa sea en un club tan grande y que nos hayan abierto las puertas y nos hayan invitado a participar con la convicción
que lo hizo Porto, con la convicción que lo hizo André. Sin lugar a dudas fue algo que, si bien era difícil por el otro lado, sentí que si no aceptaba este reto tampoco iba a estar bien y en el lado que me quedaba, y poder darle todo a donde me quedaba, porque me iba a quedar esa sensación de no haber aceptado esta propuesta. Dije que obviamente la historia, los títulos, pero también la gente. Desde que pisé Portugal, todos los que trabajan en Porto han estado con una predisposición increíble, nos han ayudado en absolutamente todo y más de lo que esperamos. Y creo que esa esencia que, como dije antes, que se respira en cada ser humano y en cada persona que pertenece a este club, es la esencia de la cultura del trabajo y la esencia de la pasión. Y yo creo que para hacer las cosas bien hay que hacerlas con pasión. Y eso fue lo que me enamoró de este club. Fechamos esta ronda de questões com o Presidente, Força Nuno. Presidente aqui, novamente, Nuno Barbosa do Record. O facto de já ter sido treinador, liderou muitos jogadores argentinos, conhece, inclusivamente aqui no Porto, Bellucci, por exemplo, o Tecla Faria, alguns. Tentou saber com eles mais sobre o treinador, já o seguia há muito tempo, e se sente que o facto também de ter sido treinador também ajuda a influenciar a decisão de Martin Anselmi em escolher o Futebol Clube do Porto? Não, eu acho que há uma pureza que ficou evidente na forma como o Martim acabou de discutir o jogo e o seu estilo de jogo com vocês. Espero que não tenha dado muitos segredos aqui para a imprensa, mas a realidade é esta. É um jogo apaixonante, os argentinos vivem-no como ninguém. Se há recordações que eu tenho enquanto treinador e não sendo argentino, mas com discussões profundas também que tenho aqui com o António Zubizarreta, há muito dos mistérios do jogo que os argentinos gostam de discutir, de falar, de filosofar, para criar problemas ao rival e para melhorar as suas equipas. Portanto, o Martinho, de certa forma, era um destes treinadores em ascensão, que levou de forma abrupta ao sucesso os clubes por onde passou, não só o Independiente del Valle, mas também o Cruz Azul, e agora estamos com esperanças que este sentido arrojado do jogo, chegando à Europa, possa ter esse nível de impacto. Portanto, está na base da decisão, nada tem a ver, evidentemente, com o meu passado. Tenho fogo dentro de si da juventude de estar a começar uma carreira e uma ambição e um foco que são únicos e que, claro, no campo passional e emocional valorizamos muito. No campo estratégico, a forma como trabalha em equipa, com o seu corpo técnico, a forma como pensa o jogo e a forma como pode liderar os jogadores, estamos confiantes que vai trazer sucesso ao clube. Vamos agora só aguardar um instante enquanto são retirados os púlpitos. Vai haver agora um momento também protocolar aqui com o cumprimento. Vamos então prosseguir agora com a oferta treinador então Martin Anselmi. A oferta então da camisola. Jogo após jogo. Convido agora o diretor desportivo António Zubizarreta e o diretor para o futebol Jorge Costa a juntarem-se ao presidente e ao treinador para a fotografia. Agora é mesmo o momento das fotografias. Vai haver momento aqui com a direção do Futebol Clube do Porto, diretor do futebol profissional e diretor também António Zubizarreta e Jorge Costa, André Vilas Boas e Martin Anselmi. Depois também será chamada a equipa técnica que vai acompanhar o técnico neste desafio europeu frente ao Futebol Clube do Porto. Com toda a equipa técnica, aqui está. Que eu passo a chamar também.
Aqui está então a equipa técnica que vai acompanhar Martín Anselmi nesta aventura pelo Futebol Clube do Porto, o espanhol Luís Pastor e o argentino Facundo Oreja, o uruguaio Diego Buttagnoli e o argentino Dario Herrera e também o português Diogo Almeida, este último treinadores de guarda-redes. Fica então terminada esta cerimónia após este momento de fotografia com todos aqueles que vão então levar a cabo este leme à frente do Futebol Clube do Porto, o primeiro grande teste de Martín Anselmi, também aqui frente à comunicação social. Fica tudo contado do Museu do Futebol Clube do Porto. Muito bem, aqui a apresentação de Martín Anselmi, destaque também, e vimos estas imagens há pouco ali, Silvestre Varela, também Sérgio Ferreira e José Tavares, que foram a equipa técnica interina também estarem presentes neste momento. Martín Anselmi é o novo treinador do Futebol Clube do Porto, uma nota aqui também já patente nas redes sociais. Desde 1997-98 que em Portugal não havia um treinador argentino, na altura foi Vicente Cantatore, treinador no Sporting por 2 jogos, é uma